Olá, meu nome é Rafael, sou aluno de graduação na Universidade Federal do Pará e membro do Grupo de Estudos em Rede de Computadores, também chamado GERCOM. Irei apresentar o trabalho intitulado Mecanismos de Proteção em SDM-ON, Ciência da Prioridade de Tráfego. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com os professores Dr. Denis Valzário, Dr. Eduardo Cerqueira e Dr. Helder Oliveira. Primeiramente, a introdução apresenta em 3 pontos as motivações principais para o desenvolvimento desse trabalho, sendo elas o constante incremento no número de dispositivos conectados à internet, que em grande parte é ocasionado pela ascensão de paradigmas como o de conexões máquina a máquina, tendo como exemplo o aumento do uso de dispositivos IoT e de serviços de computação em nuvem. Um outro ponto importante a se considerar é a introdução do conceito de redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial. A introdução desse conceito oferece um grande aumento na capacidade de transmissão da rede, levando em consideração o crescimento esperado do tráfego para as próximas décadas. O terceiro ponto seria a introdução e acentuação de problemas já existentes nessas redes, tais como o de roteamento, alocação de recursos e de resiliência, considerando a grande quantidade de dados que essas redes podem transportar simultaneamente. Sobre o crescimento de tráfego, como podemos observar nesse gráfico da Cisco VNI de 2018, há uma média de aproximadamente 55 exabytes por mês, incrementados a cada ano dentro desse intervalo. Um outro ponto importante a se notar é a diferença entre o tráfego médio observado para o ano de 2017 e o previsto para o ano de 2022, que chega a ser 3 vezes maior do que o de 2017. Ainda sobre o crescimento do tráfego, vale notar os efeitos do isolamento social durante a pandemia do Covid-19 no ano de 2020. Por exemplo, notou-se um aumento na demanda por aplicações como de teleconferência e de jogos online, que cresceu na ordem de 300 e 400%. Além disso, houve maior demanda por aplicações de telemedicina, que surgiram como uma solução viável para mitigar o problema de escassez de recursos hospitalares e aumentar a segurança tanto do paciente quanto do profissional de saúde. Em relação às redes ópticas, atualmente existem 3 conceitos mais populares na literatura, sendo o modelo de multiplexação por divisão de comprimento de onda, também conhecido como WDM, o modelo de redes ópticas elásticas, também conhecido como EON, e o conceito de redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial, também conhecido como SDM-EON. Em redes WDM, é permitido o envio de diversos sinais simultaneamente em uma mesma fibra óptica, utilizando diferentes comprimentos de onda. O problema dessas redes é a sua granularidade baixa. Na imagem, cada um desses arcos coloridos representam uma conexão na rede, e esses segmentos de reta representam parte do espectro óptico. Como podemos ver nesse exemplo, a granularidade das redes WDM é baixa, dividindo o espectro óptico em canais de 50 GHz, utilizando o espectro de forma ineficiente, visto que dificilmente as conexões vão utilizar toda a banda alocada para cada uma delas. Como podemos observar também, as redes EON possuem uma granularidade mais fina, permitindo que as alocações de recursos sejam cada vez mais próximas dos verdadeiros requisitos de cada conexão. Nesse exemplo, podemos notar a divisão do espectro em pequenos slots de frequência, sendo esses slots faixas de espectro de 12,5 GHz, possibilitando uma utilização eficiente dos recursos da rede. Na STM-ON, diferente do que vimos nas outras 2 tecnologias, que trabalhavam apenas nas dimensões de frequência e tempo, há a introdução também da dimensão espacial, aumentando a capacidade de transmissão da rede e a quantidade de recursos disponíveis. Observando a grande quantidade de dados que podem trafegar por essas redes, devemos considerar o desenvolvimento de mecanismos que promovam a sobrevivência dessas redes no caso de falhas. Atualmente, a literatura considera 2 tipos de técnicas principais para a resiliência dessas redes ópticas, sendo elas as técnicas de proteção e as técnicas de restauração. As técnicas de proteção consistem na pré-configuração da rede, no momento de roteamento e alocação de recursos, alocando recursos extras para serem utilizados em caso de falhas. Os mecanismos de restauração, por outro lado, trabalham de forma reativa, considerando o tratamento das falhas somente após a identificação e localização dessas. Nessa imagem podemos ver os exemplos das 2 técnicas, sendo as figuras A, B e C representações
de uma técnica de proteção e as figuras D, E e F, representações de uma técnica de restauração. Para ambos os exemplos, consideramos o fluxo que sai do nó A e se dirige ao nó D. Na figura A, podemos notar que o fluxo já é estabelecido com ambos os caminhos, primário e um caminho de backup, sendo o primário o que passa pelos nós A, B, C e D, e o de backup o que passa pelos nós AF, E e D. Na figura B, podemos notar que houve um rompimento no enlace entre os nós B e C, inutilizando o caminho primário do fluxo. E na figura C, já podemos ver o caminho primário sendo substituído pelo de backup, que passa a ser o primário agora. Na figura D, por outro lado, que corresponde a uma técnica de restauração, podemos notar a diferença no fato de que o fluxo é estabelecido apenas com um caminho, seu caminho primário. Na figura E, novamente, ocorre uma falha no enlace entre os nós B e C. E na figura F, essa falha é tratada, possibilitando que a conexão continue estabelecida, passando então a ser o caminho primário desse fluxo, os enlaces AB, BE e ED. A vantagem da utilização de técnicas de proteção está justamente no tempo de recuperação da conexão após a ocorrência da falha, além de dar 100% de garantia de que essas conexões serão restabelecidas com sucesso. Por outro lado, por possuírem uma abordagem reativa, as técnicas de restauração não podem garantir que as conexões serão restabelecidas com sucesso, visto que os recursos necessários para esse restabelecimento podem estar indisponíveis no momento da falha. Visto isso, é importante dar ênfase à heterogeneidade de tráfego que passa por essas redes, sabendo que as conexões não possuem mesmos requisitos em relação, por exemplo, a vazão, latência, segurança e resiliência na rede. Aqui podemos notar dois exemplos de aplicação da rede. Temos como exemplo na figura A a representação de uma aplicação de jogos em nuvem e na figura B uma aplicação de telemedicina. Nesse caso, para ambas as aplicações, os requisitos são bem parecidos, visto que para ambos os casos, as aplicações vão solicitar da rede, por exemplo, um tempo de latência mínimo e maior largura de banda. No entanto, quando consideramos situações extremas como o de falhas ou sobrecargas na rede, não é justo que ambas essas aplicações sejam tratadas igualmente. Então, visando minimizar os efeitos como os das situações citadas no exemplo anterior, foi desenvolvida a proposta do algoritmo Kill-P-Noodles. Esse algoritmo faz o roteamento, proteção e alocação de espectro e núcleo em redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial, ciente da prioridade de tráfego. Para o funcionamento desse algoritmo, foram consideradas 3 classes de serviço com diferentes qualidades de proteção, visando diminuir a utilização dos recursos da rede. A classe de serviço 1 exige caminho de proteção, ou seja, tem prioridade alta. A classe de serviço 2 possui prioridade média. Portanto, ao receber uma requisição dessa classe, o algoritmo faz o melhor esforço para que ela seja estabelecida com proteção. Porém, caso a rede não possua recursos suficientes, essa conexão é estabelecida sem proteção. A classe de serviço 3 possui a menor prioridade, não exigindo o caminho de proteção. Além disso, foi implementado no algoritmo proposto um mecanismo de liberação de espectro, que visa aumentar a taxa de aceitação de fluxos com maior prioridade, sendo utilizado caso a rede não possua caminhos livres suficientes para estabelecer as novas conexões. Para a apresentação do mecanismo proposto nesse trabalho, dividimos em 3 algoritmos, sendo o algoritmo Kill-P-Noodles, o algoritmo SCO e o algoritmo LR. O algoritmo Kill-P-Noodles representa a visão geral do mecanismo de proteção da rede. O algoritmo SCO apresenta a lógica de seleção dos caminhos ópticos e o algoritmo LR fica responsável pela tentativa de desocupação do espectro óptico, caso a rede não possua recursos suficientes para estabelecimento de novas conexões. A lógica de funcionamento do algoritmo Kill-P-Noodles é representada nesse fluxograma. Nele, podemos ver que ao receber uma nova requisição, o algoritmo Kill-P-Noodles procura por um caminho primário, chamando o algoritmo SCO. Caso não encontre um caminho primário, a requisição é imediatamente bloqueada. Caso contrário, é feita a análise da classe de serviço da requisição. Caso a classe de serviço seja 3, então a conexão é estabelecida sem proteção, antes mesmo de procurar um caminho secundário. Mas caso contrário, então o algoritmo procura um caminho secundário. Caso ele encontre, estabelece a conexão com proteção. Caso não encontre, ele analisa se a classe de serviço é a 2
Se sim, estabelece a conexão sem proteção. Se não, significando que a classe de serviço da requisição é a classe 1, então ele bloqueia a requisição. Como podemos notar, as requisições de classe de serviço 1 são as únicas que exigem caminho de proteção para o estabelecimento das conexões. Em relação ao algoritmo de seleção de caminhos ópticos, SCO, este utiliza o algoritmo de Yen para procurar K-rotas curtas entre os nós de origem e destino da conexão. Caso este não encontre nenhuma rota entre os nós de origem e destino, então o algoritmo SCO retorna nulo ao QPNoodles. Caso ele encontre K-rotas possíveis entre os nós de origem e destino, então ele vai tentar, em cada uma dessas rotas, encontrar uma faixa de espectro livre e disponível para o estabelecimento da conexão. Caso ele encontre, retorna o caminho óptico. Caso não encontre, tenta liberar o espectro, chamando o algoritmo LR. Se conseguir liberar, retorna o caminho óptico. O algoritmo de liberação de recursos LR trabalha da seguinte forma. Para cada núcleo de fibra, busca por caminhos possíveis. Caminhos possíveis seriam os caminhos ocupados somente por fluxos de prioridade menor do que o da requisição sob roteamento. Caso ele não encontre nenhum caminho possível de liberação, este retorna nulo ao algoritmo SCO. Caso encontre, identifica os fluxos ocupantes daquela faixa de espectro e para cada fluxo identificado ele vai avaliar se esse fluxo ocupa o espectro com um caminho de proteção ou com um caminho primário. Caso o fluxo esteja ocupando a faixa de espectro de interesse com seu caminho de proteção, então somente o caminho de proteção é removido. Caso contrário, se o fluxo estiver ocupando a faixa de espectro de interesse com o seu caminho primário, então todo o fluxo é removido para dar espaço à nova requisição. Isso é feito para todos os fluxos identificados como ocupantes da faixa de espectro de interesse. Para a avaliação de desempenho do algoritmo proposto, foram feitas simulações utilizando o simulador de eventos discretos FlexGridSim com os seguintes parâmetros. As cargas das simulações variaram entre 25 e 400 erlangs, com passo de 25 erlangs. As larguras de banda requisitadas variaram entre 25 e 1000 gigabits por segundo. O número de núcleos em cada fibra foi de 7 núcleos, sendo que cada núcleo possuía 320 slots. O número de requisições geradas foi de 100.000 requisições, geradas aleatoriamente, utilizando o processo de Poisson. O número de slots de banda de guarda foi de 1 slot. Além disso, durante o roteamento das requisições, foram consideradas as restrições de continuidade e contiguidade de slot, além da continuidade de núcleo. O intervalo de confiança obtido nos resultados foi de 95%. Durante as simulações foram consideradas duas topologias correspondentes a cenários reais, sendo elas a topologia norte-americana, representada na figura A, denominada USA, e a topologia NSF, representada na figura B. Foram feitas comparações de desempenho entre o algoritmo proposto e outras abordagens encontradas na literatura, utilizando as métricas de probabilidade de bloqueio médio, probabilidade de bloqueio médio por classe de serviço, por fim, a relação de remoções de fluxos por classe de serviço para o algoritmo QPNoodles e a eficiência energética dos algoritmos. Como podemos notar, em relação à probabilidade de bloqueio para a topologia USA, o algoritmo QPNoodles é o que possui o melhor desempenho, iniciando os seus bloqueios sob a carga de 125 erlangs e mantendo a sua probabilidade de bloqueio médio sempre abaixo da dos demais algoritmos. Por outro lado, para a topologia NSF, o algoritmo proposto possui um pior desempenho, iniciando os bloqueios sob a carga de 75 erlangs e mantendo sua probabilidade de bloqueio acima da probabilidade de bloqueio do MSP. Isso é explicado por conta da menor quantidade de nós presente na topologia NSF, o que leva os recursos da rede a se esgotarem mais rapidamente. Observamos aqui que o algoritmo proposto, mesmo possuindo um mecanismo de proteção dedicada, consegue ter resultados melhores que um algoritmo que não possui esquema de proteção. Quando comparado com os outros algoritmos que possuem mecanismos de proteção, o melhor desempenho do algoritmo QPNoodles é explicado pelo fato de ele trabalhar com diversas classes de serviço, possibilitando maior economia na utilização de recursos. Aqui vemos os gráficos com a probabilidade de bloqueio
para cada classe de serviço. Podemos ver que, para ambos os casos, na topologia USA, o algoritmo QOP-Noodles tem os melhores resultados, dando ênfase aos melhores resultados obtidos para a classe de serviço com maior prioridade. Podemos ver também que, para a topologia USA, os primeiros bloqueios de requisições com classe de serviço 1 acontecem a partir dos 175 Erlangs, mantendo uma diferença de 75 Erlangs para o segundo colocado. Em relação à probabilidade de bloqueios por classe de serviço para a topologia NSF, notamos aqui que o algoritmo proposto manteve probabilidade de bloqueio bem próxima do algoritmo MSP para ambas as classes de serviço. Podemos notar também que, apesar do algoritmo QOP-Noodles iniciar seus bloqueios sob 100 Erlangs, com 25 Erlangs de diferença para o MSP, ele mantém probabilidade de bloqueio a partir da carga 150 Erlangs, ligeiramente maiores do que as probabilidades de bloqueio para o algoritmo MSP. Ainda assim, ele consegue ter melhores resultados quando comparado com os outros algoritmos que possuem mecanismos de proteção. Isso é observado para ambas as classes de serviço. Em relação à taxa de remoção de fluxos por classe de serviço, para o algoritmo QOP-Noodles, podemos notar que, para a topologia USA, o algoritmo inicia as remoções de fluxos a partir dos 100 Erlangs e mantém as taxas de remoção de fluxo da classe de serviço 2 imediatamente menores do que os da classe de serviço 3. O mesmo podemos notar na topologia NSF, apesar de as remoções de fluxo se iniciarem sob 50 Erlangs. Para ambas as topologias, as porcentagens máximas de remoção de fluxos se mantiveram entre 30% e 35%. Em relação à eficiência energética do algoritmo proposto, podemos observar que, sob altas cargas, o algoritmo QOP-Noodles apresenta valores de eficiência energética menores do que os outros algoritmos, principalmente para a topologia USA. Isso pode ser explicado pelo fato de que o algoritmo proposto solicita ao algoritmo de Yen 50 caminhos mais curtos entre os nós de origem e destino de cada requisição roteada, aumentando a probabilidade de que, sob altas cargas, rotas com maior número de saltos sejam escolhidas. Por fim, para concluir esse trabalho, apresentamos suas principais contribuições ao estado da arte de redes ópticas, em especial redes ópticas elásticas com multiplexação por divisão espacial, sendo essas contribuições a avaliação do crescimento de tráfego em SDM-ON e a importância de resiliência nessas redes, a proposta de um novo algoritmo de roteamento, alocação de recursos e um mecanismo de proteção, a análise dos resultados através de comparação com diferentes abordagens da literatura e resultados promissores em relação à capacidade de proteção de fluxos com maior prioridade. A seguir, podemos ver algumas referências citadas neste trabalho. No mais, obrigado pela atenção e até logo.